Mateus capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Mateus 7, 13. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Amém? Amém. Mateus 7, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque está escrito, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, existe pela palavra, pelas escrituras, para não ficar só nas minhas palavras, existem dois caminhos na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe um caminho largo a qual você anda da maneira que você deseja. Você vai facilmente, louvado seja o nome do Senhor. E aquele caminho, aos nossos olhos, é cheio de flores. Louvado seja Deus. É cheio de bonâncias, cheio de facilidade. E existe também ali um caminho estreito, que é um caminho doloroso, que é um caminho que muitas das vezes nós choramos, que é um caminho que muitas das vezes nós pensamos em desistir, porque pela palavra é muito estreito e muito dificultoso de se andar, mas é o caminho que leva à vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz que o primeiro caminho, muitos entram por ele. A palavra do Senhor Deus diz que o primeiro caminho é um caminho que muitos gostam de andar e passar por ele. Por quê? Porque esse caminho é fácil, esse caminho é bom, e tudo que é bom aos nossos olhos, ou melhor, tudo que é bom é gostoso, tudo que é bom a gente quer fazer. Não existe nada de ruim que a gente queira fazer, a gente só quer fazer o que é bom. E esse caminho pela palavra é um caminho bom, um caminho que você passa e ali ele é atrativo. E a palavra do Senhor Deus diz que muitos passam por esse caminho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz que existe outro caminho, que é um caminho estreito. E a palavra de Deus diz que são pouquíssimos que passam por eles. Pouquíssimos. Aqueles que não procuram facilidade, aqueles que procuram verdadeiramente alcançar o reino de Deus, mesmo na dificuldade, aqueles que não esperam coisas materiais, e sim coisas espirituais. Aleluia. Esse é o caminho a qual aquele que é verdadeiramente crente segue. É o caminho estreito, é o caminho que muitas das vezes a gente pensa que não tem mais fim, é o caminho que muitas das vezes a gente pensa que não tem mais saída, é o caminho que muitas das vezes a gente pensa em retroceder e voltar para trás. Sabe por quê? Porque é o caminho difícil, é o caminho árduo, é o caminho estreito, cheio de barrancos, cheio de quebra, cheio de sofrimento, e só quem é crente passa por ele. Mas infelizmente pela palavra, irmãos, a Bíblia diz que pouquíssimos, se conta no dedo as pessoas que passam por eles. Muitos estão na igreja, muitos oram, muitos louvam, muitos pregam, muitos aos olhos dos homens dão um bom testemunho, mas anda pelo caminho largo, porque é fácil. Muitos ainda nem se importam em mostrar que preferem o caminho largo, preferem o caminho de facilidade. Tudo é lícito, tudo que convém, tudo você pode fazer, está tudo liberado, glória a Deus. É esse o caminho largo que muitos, essa palavra é para crente, que muitos crentes seguem. Glória a Deus. Essa palavra é para crente, irmãos. Essa palavra não é para ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque para ímpio há só um caminho, glória a Deus, aleluia. Ele não tem escolha senão buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. E todos sabem qual é o caminho do
exaltado seja o nome do Senhor. Mas para crente não, quando ele conhece a verdade, quando ele conhece a palavra, quando ele reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, existem dois caminhos. Um caminho da facilidade, o caminho de que tudo é lícito, tudo tu pode fazer, venha pelo amor. Deus não se importa com o que você veste, Deus não se importa se você não é casada, Deus não se importa se você bebe de qualquer jeito. Deus quer seu coração porque Ele é açougueiro. Não, mas a verdade é o caminho estreito. Deus ele se importa com sua vida material, Deus ele se importa com sua vida matrimonial, Deus ele se importa com sua boa conduta no trabalho, sua boa conduta na escola, sua boa conduta na igreja, sua boa conduta com seus filhos, sua boa conduta no Evangelho. Esse Aleluia. é o estreito. Glória a Deus, aleluia. E muitos não passam por esse estreito, irmão, porque é difícil renunciar, porque é difícil largar, porque senão vai magoar alguém, porque senão vai ser magoado. Quando nós estamos no caminho estreito, a tendência é todos os momentos nós sermos magoados, porque a palavra nos magoa. A palavra ela é feita para isso, para nos magoar, ou melhor, para nos exortar. A Bíblia fala que, a própria Bíblia diz, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer divisão. A própria palavra do Senhor Deus diz que ela é como espada de dois gumes, ela penetra a medula óssea. O que quer dizer isso? Ela vem para te repreender, ela vem para me repreender, ela vem para nos bater de frente com os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades. Esse é aquele que dá atenção verdadeiramente ao que a Escritura diz e guarda no seu coração, não se subverse e aceita, enlarguece os ombros e reconhece que não é palavra de pastor, não é palavra de irmão, é a palavra de Deus. Reconhece que precisa melhorar, que precisa se voltar para os caminhos do Senhor. Esse está no estreito, esse está no caminho certo. Glória a Deus, aleluia. E eu aconselho a continuar trilhando, a continuar andando, porque não vai ficar fácil, não vai ficar bom, ainda vai vir muita calúnia, ainda vai vir muita perseguição, a palavra ainda vai te exortar, a palavra ainda vai te repreender. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não somos nada mais e nem nada menos que vaso na mão do oleiro. E um vaso na mão do oleiro, ele é quebrado, ele é amassado e ele é refeito. E se possível for, ele é quebrado de novo. Aleluia. Para ficar perfeito, louvado seja Deus. E a única perfeição minha e sua é na grande cidade celestial. Eu e você iremos ser moldados e quebrados, e moldados e quebrados até a volta de Cristo. Aleluia. Não existe ninguém perfeito e nem nunca vai existir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu e você, igreja, temos que alcançar a perfeição. Nós temos que almejar a perfeição. Nós temos que querer a perfeição de fato. Glória a Deus, Bíblia diz, aleluia. sede santo, como eu sou santo. Muitos aí afora dizem, fulano só quer ser santo. Até mesmo você pode ter dito alguma vez, eu não sou santo. E nunca vou ser. Irmão, é bíblico. Você tem que almejar a santidade. Você tem que querer a santidade. Porque Cristo é santo. E Ele manda que se você quiser ser semelhante a Ele, seja santo. Em outras palavras, irrepreensível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em todo tempo, irmãos. O meu corpo e o seu corpo não é meu e nem seu. O meu corpo e o seu corpo é do Senhor. É bíblico, igreja. Foi louvado nessa noite, através da irmã Luana, um louvor que fala dessa forma: usa meus pés, usa minhas mãos, usa meu corpo para ajudar, para fazer a obra, porque o meu corpo não é teu, o meu corpo é teu, Senhor. Quem ouviu esse louvor? Aleluia. Do começo ao fim o louvor pede para que as minhas mãos não sejam mais as minhas mãos, e sim ao Senhor. Os meus pés não sejam mais os meus pés,
meus olhos e sim do Senhor, e que todos os meus membros sirvam para quê? Para adorar ao Senhor. E isso é bíblico. Isso é cristocêntrico. Aqui, ó, para não dizer que não tem nada a ver com a palavra. Deixa eu ver aqui se eu acho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou achar nessa palavra, mas a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus diz que o corpo não é nosso, é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho memória, irmão, de onde fica. Eu não sei se é em Tiago, mas a palavra do Senhor fala sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho memorizado aqui não, irmãos, mas isso é bíblico. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, igreja, os meus pés, os teus pés são para adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha separado, irmão, eu acabei perdendo. Mas isso é fato, irmão, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A partir do momento que nós andamos pelo caminho estreito, nós estamos renunciando a nós mesmos. A partir do momento que nós andamos pelo caminho, a partir do momento que nós andamos pelo caminho largo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nós estamos renunciando não somente a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, glória a Deus. Porque Ele é que nos manda. Eu não vou achar não nessa passagem não, mas eu creio que quem lê Bíblia, lê aí, por favor. É sobre a idolatria, ou sobre o pecado. Não, não é essa passagem não. Essa passagem ela fala sobre pecado carnal, sobre prostituição. Aí na continuação ele diz: mas o corpo que você está não é seu, e sim meu, sim do Espírito Santo. Eu vou procurar essa passagem não, porque eu li essa passagem hoje e por consequência a irmã Luana, eu li ela todinha hoje, e por consequência ela não levou esse louvor e agora eu lembrei dela. Eu vou trazer. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, providencialmente de Deus, e não sois de vós mesmos. No versículo 19, eu acho que é essa aí mesmo. Ou não sabeis que não. Não disse o que? 1 Coríntios 6, 19. Justamente, é essa daí mesmo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, por que nós temos que andar pelo caminho estreito? Nós temos que ser fiel e continuar pelo caminho estreito. Porque os teus braços não é teu, o teu corpo não é teu, o teu corpo é de Cristo. O teu corpo é do Senhor Jesus Cristo. E Ele pede que eu e você venhamos ser santo como Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, se nós pensarmos qual o caminho que nós devemos seguir, se nós estivermos pensando, louvado seja o nome do Senhor, que nossa vida está fácil, que nada de ruim acontece, é porque nós estamos andando pelo caminho errado. Porque o crente verdadeiramente, ele é sujeito a passar por aflição e perseguição. Se ele não passa por aflição, se ele não passa por perseguição, se ele não passa por luta, louvado seja o nome do Senhor, ele está trilhando outro caminho. Porque o caminho do crente é difícil, o caminho do crente é árduo, o caminho do crente é de sofrimento. É raro, irmão, esse caminho. É raro o sorriso, são intervalos de alegria. A maior parte do tempo é choro, é sofrimento, é calúnia, é perseguição. Tudo que se diz respeito ao caminho estreito. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar encerrando para a glória do Senhor.